procuramos construir o Estado Democrático de Direito, que esteve representado, sobretudo, naquela tarde de 5 de outubro de 1988, quando, nesse mesmo plenário, diante de todas as televisões instaladas, talvez 2, 3 ou 4 milhões de telespectadores visualizando aquele espetáculo memorável, quando um brasileiro, e menciono o seu nome nesse instante, com a mais profunda saudade, um brasileiro exibia o primeiro exemplar da Constituição e dizia para todos nós: esta é a Carta Cidadã, que ninguém ouse ultrajá-la, ninguém pretenda desrespeitá-la. Esse homem é Ulisses Guimarães, que eu relembro nesse instante pela figura extraordinária que ele foi, um batalhador decidido da causa da democracia, que, se vivo fosse, quem sabe, continuaria a palmilhar os mesmos caminhos que o tornaram, sem dúvida, uma das maiores figuras da nossa geração. Leonel Brizola merece, sim, a nossa homenagem hoje, sobretudo porque ele me dizia, são palavras textuais de Leonel Brizola, ele dizia: senhor presidente, senhoras e senhores deputados e convidados, e dizia assim: senador Benevides, estamos bem próximos dos albores de uma madrugada democrática. Palavras textuais de Leonel Brizola, com as quais eu brindo esse plenário, num relato absolutamente fidedigno, que reflete, sem dúvida, o pensamento de um guerreiro que buscava, sobretudo, a sobrevivência da democracia em nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Obrigado, deputado Mauro Benevides. Pela ordem, inscrito para falar, em nome dos democratas, meu conterrâneo, deputado Onyx Lorenzoni. Tem Vossa Excelência a palavra. Excelentíssimo senhor deputado Vieira da Cunha, que preside esta justa sessão solene, eu quero me lembrar, menino, a minha mãe ligou o rádio, viu meu pai com a face preocupada, e lá começava com aquela musiquinha importantíssima, que foi uma da legalidade, e eu, menino, gravei o Avante Brasileiros de Pé, unidos pela liberdade. Marchemos todos juntos com a bandeira que prega a igualdade. Aquilo até hoje está na minha cabeça. E tinha duas palavras muito importantes e que me trouxeram aqui. Estou aqui porque aquelas duas palavras sempre me fascinaram: liberdade e igualdade. E que é com esse espírito, deputado Vieira da Cunha, que, em nome da liderança do DEM, eu participo para assinalar os 50 anos da legalidade e a justíssima homenagem a Leonel de Moura Brizola. E eu quero lembrar algumas coisas que, como gaúcho, eu acompanhei. E eu lembro que a reforma agrária que funcionou no Brasil começou pela mão dele, porque a terra era distribuída para quem era da terra de verdade. Eu lembro de percorrer o Rio Grande, e até poucos anos atrás, ainda nas nossas andanças de deputados estaduais, Vieira, e encontrar num cantinho escondido, num distrito distante, a Brizoleta de pé. Porque Brizola inaugurou nesse Brasil a preocupação com a educação básica, com a educação fundamental. E o teste ABC do MEC diz que nós, lamentavelmente, temos hoje no Brasil 45% das crianças de escolas públicas brasileiras não sabem ler e escrever aos 8 anos de idade. E Brizola era tão preocupado que as brizoletas serviram numa época, mas depois vieram os CIEPs e a educação integral, modelo de construção de cidadania. Eu vejo preocupado um país que fala em uma profusão de universidades,
construídas e criadas ao canetaço e ao sabor das distorções que fazem com que estados tenham 20, 22, 23 universidades e outros têm apenas uma. Mas não vejo o mesmo entusiasmo aqui ou de parte do governo em investimentos na educação básica, na educação fundamental, porque é lá que muda a história de uma nação, de uma sociedade, de uma família. Quem duvida, dá uma olhadinha na história da Coreia. Brizola sempre se referia da importância da transformação que a educação faz nas pessoas e nas sociedades. Eu lembro de Brizola como a última voz, e pude dizer a ele, ao vivo, ao teu lado, Vieira, lá na Assembleia do Rio Grande, quando ainda em vida o homenageávamos, e disse a ele de que ele tinha uma trajetória extraordinária para a vida do Brasil. Nesse país onde hoje, no cenário nacional, há um deserto de ideias e de vozes. Brizola representa a geração de governadores que fazia a hora no Brasil, que era capaz, com a sua coragem, com as suas ideias, independente de se havia sintonia ou não com o grupo político que representam nesse momento, com a família partidária que são os democratas, mas o importante é que aquela voz se levantava, destemida. E eu pergunto, vamos buscar na nossa memória quem são os Brizola dos últimos 20 anos do Brasil? Aonde estão os governadores que ajudaram a transformar e a mudar esse país? Não. Lamentavelmente, se transformaram em gerentes de folhas de pagamento e servis ao poder central. Brizola, na sua juventude, na sua impetuosidade de 39 anos, desencadeou o movimento da legalidade. Eu vi, já na maturidade, no olho de Brizola, brilhava a mesma centelha, velho. Brilhava a mesma energia daqueles que sabem que tem uma missão a cumprir no Brasil. E eu quero encaminhar, presidente Vieira da Cunha, essa homenagem que faço com muita honra à escalação que o meu partido me deu de estar aqui nesse momento, porque vivi como jovem, vivi quando a revolução veio e a legalidade me inspirou e me trouxe, como disse mais uma vez aqui. E quando nós comemoramos os 50 anos da legalidade, acho que há uma bandeira que, se Leonel de Moura Brizola estivesse vivo hoje, ele a levantaria, vereador, com toda a força e com todo o orgulho, que é a bandeira da moralidade. Não está escrito em lugar nenhum que a sociedade brasileira tenha que se curvar ao que o setor público brasileiro seja um espaço da corrupção, do patrimonialismo, no uso daquilo que deveria ser de todos por alguns poucos. Que falta faz, nesse momento, a coragem da voz de Brizola? Que falta faz ao Brasil que esta voz estivesse aqui para levantar o país mais uma vez na busca do respeito à liberdade de cada um, da igualdade que o cidadão brasileiro tem que ter e da moralidade. Brizola tem uma longuíssima vida pública, sem um arranhão ético. Pode se discordar das ideias, e disse a ele, Assembleia Gaúcha, governador, em alguns momentos, discordei de Vossa Excelência, mas quero aqui reconhecer que Vossa Excelência é um modelo de um homem público que viveu a serviço do seu povo, do seu país, serviu em duas extremidades do país, no sul e no sudeste, e as suas ideias nunca se fundiram, nunca se misturaram,
ele nunca vergou a sua coluna e a sua espinha. Que falta faz Brizola ao Brasil? Talvez essa seja, seguramente, vereador Eloy Guimarães, a maior homenagem que nós possamos fazer aqui neste momento. E eu, enquanto representante dos democratas, quero, deputado Vieira da Cunha, dizer que nós, democratas, olhamos para Brizola, de quem em muitos momentos divergirmos, do ponto de vista político, do ponto de vista de propostas. Mas nós reconhecemos aqui a grandeza da sua história, o serviço ao país, a vida pública que é referência e exemplo. E volto a dizer, no deserto de ideias e vozes, que é o cenário político brasileiro, lembrar Brizola será talvez nos inspirar, deputado Vieira da Cunha, para que os políticos que hoje têm a responsabilidade de servir ao povo brasileiro lembrem e se inspirem em Brizola e possam levantar esse povo para que esse país seja mais livre e mais igual, como sempre sonhou Leonel de Moura Brizola. Obrigado, deputado Onix. Tem a palavra agora para falar pelo Partido Progressista, o deputado Simão Cecim. Tem Vossa Excelência a palavra pelo tempo regimental. Senhor presidente, senhoras, senhores deputados, convidados, designado pela liderança do meu partido, o Partido Progressista, falo nessa sessão solene. Primeiro, cumprimentando os nossos queridos colegas Vieira da Cunha,